Aê! E aí, Carlos? Como que você tá, meu querido? Graças a Deus, tudo bem? Aí, na graça. Na paz, começando o ano, hein? E aí, Edson? Opa, tamo aí. Tamo aí, todo mundo? Todo mundo de branco hoje, uma coisa linda. Sejam bem-vindos a mais um Todo Tempo podcast. Aqui pra você na telinha aí, todos os sábados, às... Boa pergunta, eu acho que é às 7, né? Às 19 horas. Isso, acertou! 19 horas de todos os sábados. É isso aí, espero que vocês estejam curtindo bastante. Hoje, como dizem, o caldeirão vai ferver, meu. Véi, vou falar de uns troços aqui, velho, que eu acho que pra alguns de vocês pode ser uma coisa que a cabeça vai se atrapalhar. Mas pode ser que para alguns de vocês seja uma descoberta. Mas pode ser que para outros ainda você vai se alegrar e dizer: estou vivendo coisas como esta. Então, não sai daí e fica até o final, porque o que a gente tem, e sempre assim, se você perceber nos nossos vídeos, vai se aproximando do fim do vídeo, vai ficando melhor. E não só isso. Quando vai se aproximando do fim do vídeo, ele vai tomando a forma como um vaso que passa por todo um processo e ao sair do forno ele sai pronto, mas ele precisa vivenciar o processo do início até o fim. Isso. Então, não saia antes de acabar esse vídeo, porque o que a gente vai falar pode mudar a sua vida de agora para sempre, e não a sua só. Quando você disser sobre essas coisas para os seus conhecidos, familiares e íntimos, isso pode mudar a vida das pessoas ao seu redor. Então vamos lá. A hora é essa. Ô Carlos. Diga. Velho, eu acho que tem coisa, meu irmão, que se Deus não viesse e nos encontrasse, a gente jamais saberia. Porque afinal, ele criou o negócio todo, velho. Então, se ele mesmo não desse a condição para que a gente olhasse para as coisas dele e percebesse diante do entendimento da própria fonte, cara, a gente ia ficar conjecturando, como hoje em dia já é feito por aqueles que ainda não creem. Sim. Mas quando a gente passa a crer, é como, cara, as coisas parecem fazer sentido demais, velho. Faz. Tudo você começa a encaixar e fala: meu Deus, isso aqui faz sentido, velho. Faz sentido porque tem propósito, né, Renato? Tem propósito, né, cara? Cara? E outra coisa, faz sentido porque acontece, velho. Deus fala e aquilo acontece. Deus volta a falar e aquilo acontece novamente. E Deus refaz os seus planos. Você entra nos planos que são dele e aí aqueles planos começam a se realizar e você percebe que os seus perderam sentido e que aqueles começam a fazer um sentido que jamais você imaginou, porque os planos de Deus não estão na nossa dimensão. Não estão. Eles estão além da nossa dimensão. Além da nossa estrutura de carne. Da carne. Limitada, né? É. Que tem o espaço, tem o tempo, tem a carne. E o nosso Deus, ele está além de tudo isso. Ele está além do nosso entendimento. Então não adianta, você pode ficar deliberando quanto você quiser. Você vai ter compreensões humanas, compreensões desse mundo. Mas quando você entra em contato com o Senhor, aquele que é, que era e há de vir, sempre ele traz pra gente coisas novas, coisas que a gente nunca pensou ou poderia até ter pensado, e traz essas coisas para nossa vida, e isso é como uma semente, né, Renato? Ela germina e ela vira uma árvore frondosa. Sempre que é a palavra de Deus que vem pra gente, ela vai se transformar em uma árvore frondosa com muitos frutos. Sim, e assim como você estava dizendo ali no início, né?
a pessoa que ouve a palavra de Deus, que observa o que a gente está falando aqui, porque o que a gente está falando é o que está escrito, ela não só fica bem, mas como todos à volta, para quem ela comunica, também pode ter uma mudança de vida, e é uma mudança de verdade. Não é uma mudança que desfaz, né? Duradoura. Permanente. É uma mudança sólida, real. Porque só aquele que criou a gente, criou tudo, pode nos fazer novo. Só. Eu acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E, cara, existe um lugar nobre, até de uma palavra que a gente muito ouve, e às vezes a gente não dá pra ela a real dimensão. Porque até existe no nosso mundo uma maneira de amar. Mas o modo de amor de Deus, de amar, tudo dele é muito diferente do nosso aqui da terra, cara. E sobre esse modo de amar dele, a gente precisa sondar mais, precisa passar a compreender mais, eu acho, sabe, Carlos? E quando a gente compreende que ele nos amou antes até da gente conhecer ele, quando a gente nem conhecia ele ainda, ele já te amava e já agia na sua vida de várias maneiras que antes você desconhece. Antes da gente nascer. Antes da gente vir ao mundo. Mas porque o jeito de Deus fazer, isso tem vindo muito à minha cabeça há alguns dias, que é, cara, não queira determinar ou imaginar a maneira que Deus constrói as coisas. A maneira que ele pensa e a maneira que ele faz são insondáveis. E elas estão, como você disse, além dos nossos entendimentos, pensamentos, sonhos até. Completamente limitado. E é só a gente perceber quando a gente às vezes tem um sonho de uma coisa e a gente recebe muito mais do que o que a gente sonhou. É. Né? E você fala, nossa, eu nem conseguiria imaginar essa situação desse jeito. Então, quando é de Deus, é superação, é além do que a gente consegue conceber. É. E quando ele vem, te encontra e você cruza os olhos com ele, é tudo certo. Cara, é como uma luz que explode. Ela abre. E nesse momento existe uma coisa que eu considero ser uma das coisas mais importantes do início da caminhada de um cristão, que é ser perdoado, meu irmão, por Deus que está no trono assentado. Isso é tão importante que Deus deu o seu único filho para que a gente entendesse isso. Para que a gente entendesse isso. E isso determina o seu destino a seguir totalmente. E, cara, ele não perdoa igual a gente perdoa. Ele perdoa de outra maneira. Porque ele está acima dos nossos modos de fazer. Ele não faz igual a gente faz. Exatamente. Inclusive, tem uma palavra aqui de Isaías 55, versículo 7. E ele vai dizer, Isaías 55, versículo 7. O Senhor, ele vai dar uma recomendação. E nesse momento dessa recomendação, tô acostumado com a minha Bíblia com as letras enormes. Ah, tu não trouxe a tua hoje. Aqui. É como aí diferente. 55:7, né? 55, versículo 7, meu irmão. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações,
e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ele dá de bom grado o seu perdão. E aí ainda tem outras versões que fala: pois ele tem compaixão e perdoa completamente. Não é em parte, ele perdoa completamente. E no versículo 8 explica por que ele faz isso. No versículo 8 ele fala assim, ó: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os seus caminhos. Afirma Yahvé o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha aí o que a gente estava falando. É por isso, meu irmão. Isso aí. Tá aqui, ó. Tá escrito. Ele perdoa de uma maneira que não é a tua maneira de pensar. Ele perdoa de um jeito que não é o teu jeito de fazer, porque caminho é o jeito que está fazendo, e pensamento é como que isso está acontecendo, estruturando na sua mente para aí você fazer o caminho. E ele está dizendo que ele faz isso porque ele está num nível mais alto do que nós. Exatamente. Que tudo que ele faz é acima. Então não é o nosso jeito, é o jeito dele perdoar. E o jeito que ele perdoa é completamente. Ele não perdoa em parte, ele perdoa totalmente, cara. Totalmente, em todas as áreas, em tudo que você fez ontem, hoje, vai fazer amanhã. Aquele que conheceu Cristo, sabe quem é Cristo, e por ele entregou a sua própria vida, esse é perdoado em todos os sentidos e em todas as áreas da sua vida. E receber o perdão faz toda a diferença para uma vida de realização, para uma vida de paz, uma vida de ter as bênçãos com Ele, uma vida de ter em si mesmo a vida que Cristo mesmo proporciona para gerar isso em outros. Isso. Então, realmente, a recepção daquilo que Deus tem para te dar é nada mais do que o amor dele em forma de o perdão mais nobre e completo da face da terra. É isso. O mais difícil é passar pela porta estreita. Mas quando houve a decisão e você foi atrás do divino, desse Deus que a gente está falando, a compaixão e o limite não é um limite humano, não é um limite que a gente coloca. A gente está falando de uma força infinita. Muito além do nosso entendimento. E no momento em que passou por essa porta estreita e teve essa decisão, ele é um Deus misericordioso. Ele tem está escrito. Compaixão. Tudo que nós humanos temos de bom, ele consegue ter em um nível muito elevada maneira. E tem algo, cara, que é o que nos aprisiona, que está em Hebreus 10, que é o nosso medo, cara. Pode ver que sempre que a gente faz algo que pode parecer, e o constrangimento que o Espírito nos causa quando a gente faz algo que não é bom, ele é uma direção. Ele é aquilo que te guia a fazer aquilo que é bom. Então o constrangimento, ele é bom e ele veio do Espírito. Já o medo é algo que não deve fazer parte mais da nossa vida, mesmo diante das coisas que parecem te culpar, mesmo diante daquilo que você tem no seu passado, ou que você viveu, ou que você causou. A culpa é algo que nos aprisiona, cara. Sim. E receber o perdão que veio do próprio Deus, que não veio de alguém, mas vindo de Deus, é o primeiro perdão que a gente deve desejar, meu irmão. Porque a partir desse perdão é que aí você vai reconhecer
a si próprio. Sim. É a partir daí, cara. Reconhecer a ele e a si próprio. E de maneira leve. Isso. Né? Porque do momento em que você fez a decisão de ir, a gente tem que saber que esse amor já veio antes da gente. Ele foi o primeiro. O amor dele veio em direção a nós. Ele veio atrás de mim, atrás do Renato, atrás do Edson, atrás de você. Ele veio atrás de você. Sim. E esse amor que ele nos deu, ele também vem em forma de perdão. Sim. Porque aquele eu sem Deus era outro. E no momento em que você passou por essa porta estreita, ouvindo a voz do Senhor te chamando, e você coloca ele como seu pastor, E é outra genuinamente recebe o perdão daquela cruz, cara. daquela cruz. Porque aquele amor veio em forma de perdão pra nós, É velho. isso aí. É como se ele estivesse perdoando a gente naquela cruz. Cada chibatada, é só a gente pensar assim, o que nós, como seres humanos, imaginamos para alguém que nos faz mal. Né? A pessoa fez um mal a gente, você pensa assim, merece umas 2 chibatadas, merece umas 10 chibatadas, merece alguma Justiça. coisa. Né? E quando Cristo veio, ele tomou todas essas chibatadas. Ele ficou em carne viva nas suas costas. Ele teve coroas de espinho na sua cabeça. E ele Até o teve último sofrimento, carregou. Imagina a gente com um arranhão ralado, a camisa já incomoda, e ele carregou aquela cruz pesada. E atravessou tudo aquilo. Toda essa parte foi só para que a gente entendesse. Que existe um amor tão grande a ponto de perdoar acima de qualquer circunstância. Ele passou isso por você, pelo seu pecado, pelo pecado que você fez. E é isso que Cristo faz todo momento. Mas não para que as pessoas tenham culpa, mas para que elas libertar elas da culpa. dessa culpa. Exato, é esse Ele o espírito. comprou esse, assim, quantas chibatadas você merece? 2. Eu vou tomar por você. Isso. E ele tomou esse o símbolo que está ali na cruz, é assim, no momento em que você passou para querer ter ele como Salvador e buscar nele o seu entendimento de vida e ele sendo seu pastor, ele já pagou o seu pecado. E ele diz, quando você se ajoelha e fala, Senhor, se afaste de mim, eu não mereço. Ele diz, ele bota a mão no teu ombro e fala, não tenha medo. Venha comigo e eu te farei um pescador de homens. Tipo assim, você foi perdoado. Isso. Paulo, num trecho, ele escreve assim, ó. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os corpos lavados com a água, cara. Você que assiste a gente já sabe que a água é a palavra, é Ele mesmo. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, que é essa aqui, que a gente está confessando, cara. Isso aí. Portanto, quem fez a promessa é fiel para cumprir, meu irmão. Amém. É Ele. Louvado seja. Ele diz, o seu coração foi aspergido naquele dia, foi banhado, ele foi coberto de algo que tira de você a culpa. É isso que ele está dizendo aqui. Para purificar de uma consciência culpada. Não. Se a sua consciência está te culpando, alguma coisa está errado. E é daí que você não recebeu. É daí que a gente não está recebendo. Se você não está recebendo, agora eu digo, receba. Receba o perdão. Porque você já foi há muito tempo, só não está usando disso. E quando você não usa disso, você fica com medo, você fica escravizado, você fica naquele lugar no escuro. Saia para a luz, venha, a luz te chamou. Acha que não merece, né?
Porque muito uma do que muito do que acontece com a gente tem esse espaço dentro de nós se a gente se permite. E no momento em que você não aceita o seu próprio perdão, alguma coisa está errada. Porque se você seguiu o caminho, se você fez essa decisão, ela está feita. E se ela está feita, o perdão, ele já está na sua vida. Porque nova vida é para aqueles que receberam a Cristo. Exatamente. Com a mensagem de... E se foi isso, se você fez essa escolha, se você disse isso, se você não disse, diga, né? É um bom momento para você dizer: eu creio no Senhor como meu único e suficiente Salvador. E na hora que você faz isso e segue esse caminho, você recebe uma lavagem de alma, de espírito, que não é uma lavagem desse mundo. É purificado, é além desse mundo. Além, porque o nome dele é Abba, Pai. Isso. E esse Pai é um Pai além do que a gente imagina. Para quem teve pai, pode imaginar. Quem teve um bom pai, imagina um bom pai. Mas quem não teve um bom pai, pode ter um bom pai. Porque quando a gente tem um pai como Deus, o único verdadeiro Abba, esse, se nós como sendo humanos sabemos dar coisa boa aos nossos filhos, diz assim a palavra, imagina Deus que nos fez. Pai. Ele é muito além do que a nossa mesquinhez humana consegue ficar imaginando. Está escrito aqui. Diz aí. Ele fala em Romanos 8:15: pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados. Não, lê de novo isso. Lê de novo, que é bom pois demais. Vós não recebestes um espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Esse Espírito não recebeste para que tenhais medos uma vez mais, mas o contrário, para que você possa olhar para um pai com o coração totalmente perdoado para você. Não importa, cara. Ele te ama incondicional daquilo que você fez ou deixou de fazer. E quando você olha para esse pai verdadeiramente, você olha para ele e descobre que há um amor que você jamais encontrou. E é ali que você passa a realmente amar e descobrir o que é de verdade. E ser amado. E se entregar a um pai. Se entregar a um Deus. Por amor. Se permita ser amado. Se permita ser perdoado por esse pai maravilhoso, que a gente não tem palavras aqui para descrever. Não. Porque é pessoal. Assim como é para cada um de nós. É personalizado. Assim como um pai bom que a gente imagina, sabe olhar para cada filho de uma forma diferente, cada um tem o seu temperamento. Deus sabe todos os nossos temperamentos, o porquê que nós fizemos cada coisa que fizemos, todas as nossas vontades, Ele sabe de tudo isso. E no momento em que você fez essa escolha de seguir, porque Ele te dá a liberdade de você não querer seguir, mas no momento em que Ele dá essa escolha para você, e você seguiu em direção a Ele, sinta-se perdoado, amado, porque Ele subiu na cruz para te dar isso. Exato, man. Para te libertar para uma nova vida que você ainda não viveu, que você ainda nem sabe como é, e que você tá te esperando. Imaginação do como pode ser. Sim, e tá esperando só você ir nessa direção. É como aquilo que ele falou, né? Já bateu na sua porta
e está esperando por trás daquela porta. Abra a porta de um homem que por ele mesmo virá o amor, o perdão. E isso tem significado muito maior do que às vezes a gente possa pensar. E eu quero até ler 2 histórias no Evangelho que elas retratam o que o poder de o perdão faz. O poder real, não só psicológico, emocional. Não, Isso é não coisa tô falando disso. daqui desse mundo. Eu tô falando de coisas práticas. Do que isso te causa a partir do momento que você o recebe. Quando você recebe de fato o perdão em todas as áreas, em tudo que você fez, realmente a sua vida manifesta as obras que não vêm de você. A sua vida passa a ocorrer de maneira que você não pode descrever do porquê, de onde, de quando, do que está acontecendo. Nem isso faz muito lógica no processo. O poder do perdão de Deus pode trazer para você coisas similares a essas histórias que eu vou contar agora. Vamos em Marcos aqui, ó, pra gente ver primeiro essa história muito conhecida. Todo mundo conhece, mas não sei se você já pensou dessa maneira. Mas eu vou te dar um ponto de vista a respeito dessa história. Então, versículo número 1, Marcos 2, versículo... Veja essa história, meu irmão. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele, Cristo, lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens, 4 amigos. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por conta da multidão, removeram parte do teto da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres que estavam ali, os fariseus e aqueles da lei, julgaram em seu íntimo. Dentro deles, eles falaram essas coisas. Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Afinal, quem pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus, mediante a isso, imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes questionou. Cristo, vendo o que estava no coração daqueles homens, falou em alta voz a eles: Por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: Levanta, toma tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico e disse... Fala aí, Carlos. Levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a maca, saiu andando à frente de todos. Que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: Nunca vimos nada semelhante a isto. Meu irmão, presta atenção. Existe aqui algo por entre essas palavras que talvez a gente nunca parou para pensar. Mas o paralítico, ele foi lá esperando por uma cura. Quando eles desceram daquele teto, o paralítico ouvia em bom som e via muito bem. E eu tenho certeza que ele esperava ouvir: Você está curado, eu curo você. Mas não foi o que ele ouviu, mano.
ele ouviu: filho, os teus pecados estão todos perdoados. Todos. Sabe, aqueles homens que estavam ali julgando, como assim? Só Deus pode perdoar pecados. E é verdade. Para provar que o Filho também era o próprio Espírito do Senhor em carne. Ele disse: para que saibais que eu tenho poder e autoridade para perdoar. E ele disse: o que é mais fácil dizer, cara? Se eu disser pro Edson: Edson, seus pecados estão todos perdoados. Cara, Carlos, como você pode comprovar que os pecados dele estão perdoados, cara? Ninguém pode provar isso. Ninguém pode ter certeza que ele foi perdoado ou não. Pelos olhos da humanidade. Mas pelos olhos de Cristo, se você foi perdoado, algo vai acontecer. Aqueles homens não sabiam o que era o sinônimo de ser perdoado. Para eles, qualquer um poderia dizer: você está perdoado. Mas Cristo disse: para que saibais, eu vou parafrasear aqui, para que vocês saibam de que quando eu perdoar, algo vai acontecer na vida daquele homem. Quando eu disser que eu te perdoei e você receber, algo vai acontecer de sobrenatural na tua vida. E você não vai entender só porque eu disse. Aqueles que te verão em você o perdão. Porque o perdão não vai ser só uma palavra dita, mas vai ser uma obra realizada, física, acontecendo aos olhos de todo mundo. O perdão de Cristo representa a obra. E essa obra, ela é pessoal. Eu vou falar de novo. Pessoal. Porque aos olhos das outras pessoas, pode ser que ela veja algo diferente que ela não consegue entender. Mas aos olhos daquele rapaz, ele foi levado por 4 amigos e ele saiu andando sobre as suas próprias pernas, levando a maca sobre sua mão. Às vezes as pessoas podem olhar e falar: mas olha, ele mudou, ele está com Cristo, mas eu não vejo que mudou nada na vida dele. Para aquela pessoa pode ser que não mudou nada, mas para aquele cara que está carregando a maca, cada passo é uma festa. Mas, meu irmão, entende? Isso é porque lindo demais. A pessoa pode olhar para a pessoa e falar assim: pô, mas só tô vendo um homem carregando uma maca. Ela pegou a história pela metade. Exato, é isso que ela não sabe de nada. Ela não tá entendendo. E cada passo que aquele cara dá, com aquela maca na mão, meu irmão, é um testemunho uma festa vivo. E um testemunho, meu e uma irmão, alegria. É isso, cara, é isso. Olha, cara, tô até arrepiando aqui, bicho. O testemunho do perdão é isso aqui, cara. Então, ele se levantou e no mesmo instante, quando você recebe esse perdão, no mesmo instante está escrito: tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus. É isso, cara. Meu irmão, é isso. Saiu andando na frente de todos. Se você conhecia a história daquele paralítico ou não, você viu ele andando. Quem estava ali vendo a história acontecer, falou: ele veio carregado e saiu andando. E uma observação: Cristo não pergunta para ele quantos anos você está assim. Não pergunta se ele foi de queda, se foi de acidente, se ele nasceu desse jeito. Se foi o pecado que levou ele para aquele lugar, não importa. E é isso. É assim também na vida. Cristo não está te perguntando a sua vida passada. Ele não está perguntando para você quais foram os teus motivos que te levaram a fazer isso. Lembra quando você falou em off ali pra gente que cara, existe um movimento nosso. Quando a gente vai na direção que ele está. Meu irmão, os caras foram. A única coisa que eles fizeram foi: vamos te descer pelo teto. E esse cara tinha amigos, né? Os amigos levaram ele. Até como ele conseguiria chegar lá, cara? Nunca. Quantos amigos, de repente, recomendaram para você assistir os nossos vídeos aqui? É verdade. Você vai ser aquele que carrega a maca para alguém. E você vai dirigir a palavra
àquele que precisa. Isso aí. Porque, realmente, o significado disso aqui é que quando você de verdade entende quem é esse homem e o que ele está te oferecendo, ele está te oferecendo o que ele disse para ele: filho, Falei. estão perdoados de ti todos os seus pecados. Esse foi um retrato, uma fotografia para a gente tirar e guardar na nossa estante. Uma fotografia de um homem que, ao receber o perdão, sai andando. Foi a cura instantânea. A medula daquele homem, as coisas moveram dentro daquele corpo de maneira milagrosa. Sim. E aí, nós vamos em outra história. Lucas 7, cara. Depois um pouquinho aqui, ó. Lucas 7. Esse já é uma outra história que vai relatar o mesmo visto por outras instâncias. Olha só. Lucas 7:36. É a história de uma mulher, cara. Essa mulher, ela era considerada pecadora. As pessoas chamavam ela com esse nome. E há muitas coisas nessa história, mas eu quero focar apenas em como ela recebeu isso que a gente está dizendo. É uma história que Cristo foi convidado por um jantar na casa de um fariseu. Eu vou ler. Tendo sido convidado por um fariseu para um jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era de costume junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos. Beijou-os e ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo. De novo, falou consigo mesmo, assim como aqueles outros ali. Se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então, voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, o nome desse fariseu era Simão, tenho algo para te dizer. Ao que lhe disse o fariseu: Sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Replicou-lhe Simão: Imagino aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus parabenizou: Julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher, quer dizer, ele olhou para ela e declarou a Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os meus pés, como é de costume com o nosso povo. Esta, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu me não saudastes com um beijo na face, como é tradicional entre nós. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor também é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: Perdoados estão todos os seus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: Quem é este homem que pode perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: A tua fé te salvou.
vai-te em permanente Permanente paz, cara. Agora, há coisas aqui reveladas, maravilhosas. Bom demais. Primeiro, tudo aquilo que ele falou que a mulher ofereceu e que o fariseu não deu, era de costume, cara. E eu fui pesquisar algo e eu vi que uma mulher que eles conheciam como pecadora, ela não podia tocar num homem que fosse chamado santo, num homem que tivesse nobres títulos. Se uma mulher que estivesse naqueles dias, Sim. naqueles dias da mulher, do ciclo da mulher, que ela acaba dispensando sangue, ela não podia tocar, porque existia uma lei deles que tornava aquele que ela tocava impuro. E se ela tivesse cometido um certo pecado, esse é um pecado definido, ela também tornava esse homem impuro. E é por isso que ele está falando isso ali. Se ele soubesse quem é essa mulher que o toca, se ele fosse um verdadeiro profeta, ele não deixaria ela tocar nele. É por esse motivo, porque ela realmente deveria ter algum pecado desses. E quando ele permite, cara, Ele vem diferente de tudo que a gente imagina, né? e aquele fariseu recebe uma parábola dizendo: um devia 500 denários e o outro 50. Ambos não tinham com o que pagar. Ele fala, ambos não podiam pagar. Cara, o que significa que nós não temos como pagar, meu Não irmão. temos como. Mesmo que eu quisesse morrer por você, cara, para pagar tudo aquilo que você tem, eu quisesse me sacrificar a Cristo por você, me sacrificar a Deus, eu não posso, velho, porque o meu sangue também é impuro. Eu só posso ser, a minha dívida só pode ser paga por um sangue puro, Ele. imaculado, totalmente santo. Sem E ele está pecado. dizendo, nem um devedor, Simão, nem o outro tinham como pagar. Mas Um era o credor, um pouquinho e era o um outro pouco. era muito. E um era muito. Mas o credor decide perdoar ambos. Decide perdoar ambos. Quem vai amar mais? Aquele que muito foi perdoado por ver aquilo em todas as áreas da vida dele? Ou aquele que só consegue enxergar uma agulhazinha e acha que só precisa de perdão para aquela agulhazinha? Quem vai amar mais? Agora, quando aquela mulher se coloca naquela condição, cara, a pessoa que lavaria os pés daquele homem quando chegasse era a pessoa mais simples da casa. Eles destinavam o servo mais simples, mais humilde. O pessoal andava com chinelos, né? Sandália, e o pé Chegava empoeirado, geralmente chegava empoeirado. sujo. Então, era um hábito já, um costume. né? Lavar os E pés. era pelo servo mais simples da casa. É. E eles não fizeram. O beijo era um voto de confiança. De quando eles conhecimento, né? O óleo era como se fosse assim, quando você chega num lugar, eles te dão uma balinha de hortelã pra... Você tá numa reunião e eles te oferecem uma cortesia. O óleo era uma coisa como se você andou muito, não tá, né? Não tá apropriado, você suou. O óleo, ele gerava um aroma. Ele era pra você se sentir bem naquela reunião, naquela Isso. conversa entre amigos. E nada disso foi dado. Agora, pensa comigo, Carlos. Eu acho que essa mulher, pensando, ela foi ali sabendo que Jesus estava lá, cara. Sim. Ela tomou a posição de dizer, aquele homem tá lá, cara. Eu vou lá. Pra mim, ela entendeu que ela foi perdoada Eu vou antes correr desse lá. ato, cara. Provavelmente ela ouviu Jesus em algum lugar. Provavelmente ela cruzou os olhos com ele em algum dia que ele estava pregando em algum lugar, Ela cara. falou, eu vou lá. E ela já sentiu, eu fico imaginando, Carlos, quando você estivesse perto dele, ouvindo ele, cara, e ele olhasse pra você, ele cruzasse ele olhando assim, ó, olhasse pra você em algum momento, velho, e ele perdoasse o seu coração naquele olhar, sem falar, e você sentir
dentro de ti que algo aconteceu, meu irmão. Porque o perdão, ele traz uma manifestação física real. Isso aí. É isso aí. Quando aquela mulher vai lá, aquilo é uma manifestação de agradecimento, de amor, do que já aconteceu. Já estava acontecendo. Aham. Quer dizer, É isso aí. ela amou ele pelo fato de ter sido perdoada, que ela quis expressar um amor, cara. E quando ela chega lá e fala isso, ele fala: por que eu tô supondo que ela já tinha sido perdoada? Porque ele fala isso aqui, ó. No versículo 47 ele fala assim: por tudo isso que ela fez, o grande amor por ela demonstrado, é uma prova isso, que seus muitos pecados já foram perdoados, meu irmão. Já foram. Quer dizer, ela já recebeu isso antes, ela já tá manifestando, velho. E ali, pra ela não ter dúvida, ele no final fala: perdoados estão todos os teus pecados. Todos. E aí, no finalzinho ela fala: a tua fé te salvou. Porque essa demonstração de amor, man, já mostra uma relação íntima de fé e entrega àquele que a salvou. E aí ele fala: vai-te em permanente paz, meu irmão. Isso aqui é um tesouro. A fé aqui já foi no momento em que ela estava comprando esse alabastro, ou que ela já estava buscando ele. Fazendo no momento que ela já estava indo no caminho, ali já era fé. E o perdão já estava ali, né, cara? Acontecendo. É isso aí, cara. Esses caminhos eu gosto de fazer, cara. É muito imaginar bom. É muito bom. Da onde... Poxa, como assim, cara? Que essa pessoa foi lá, dentro da casa de um fariseu, que a julgava. Lá dentro. Ele falou isso pra ela, na frente de todo mundo, igual foi com o paralítico, na frente de todo mundo. O perdão, quando ele vir, a manifestação das coisas que acontecem serão para que todos que estão ali vejam. E o impuro não pode tirar a pureza do puro. O puro é que limpa. Pois é, como ele quebra as regras, né? Antes, na lei, o impuro tocava o puro e fazia o puro se tornar impuro. Mas agora, o puro toca o impuro e torna o impuro mais purificado ainda, como ouro. Vai ali, ó. E a água que é dada aqui são fontes que não param, né? A tua fé te salvou, vai-te permanentemente em paz. Permanentemente em paz. Permanentemente paz. É uma paz incessante. É uma paz que não... Ela fica ali, ó, como uma cachoeira que a água continua caindo. Ele não falou: volta parar. Na semana que vem que eu vou estar em tal lugar para lavar de novo. Não. É verdade. Aqui foi colocado: vai em permanente paz. Que é isso, meu irmão? Que é isso aqui, bicho? É sobre isso. É sobre isso aqui, cara. Isso é receber, cara. Isso é receber o perdão. O perdão, quando você recebe, você passa a amar o Deus, que é o Deus que a gente tá falando. E quanto mais pecado tem, quanto mais a vida é tortuosa, mais vem esse amor, né? Porque quem pode me perdoar? Quem? Porque o perdão tem que ter efeito na tua vida. Não é só um perdão. É um perdão com consequências. É uma libertação. É uma libertação, cara. Isso te traz coisas que você pode nem estar esperando, ou pode estar esperando. O paralítico esperava ser curado. E isso trouxe pra ele, porque ele recebeu, cara. Isso. Ele se colocou ali como aquela pessoa que precisava de um perdão. E mesmo sem saber, Deus disse: eu te perdoo. E a perna dele é reconstituída. Ele não falou: eu te curo. Ele não falou: eu te curo, meu irmão. Ele falou: teus pecados estão perdoados. Existe uma ordem. E falou na frente dos doutores da lei daquela época. Quebrou tudo, man. Porque existe uma ordem, existe uma sequência. Primeiro, você é amado. Depois,
Você é perdoado. Você vai em direção. E só depois E você aí você recebe todas as graças, velho. Primeiro você é amado. Depois você é perdoado. E só depois você recebe. E isso depende do seu movimento. Primeiro é amado, né? Primeira pessoa, nós somos amados. Depois nós podemos escolher ir na direção. E quando escolhemos essa direção, somos perdoados. E quando somos perdoados, a transformação acontece. Ele fica tão feliz ao te encontrar, cara. Quando ele te ama, o amor voa ao teu encontro e te dar o meu perdão antes de qualquer coisa. E aí, em Lucas 15, versículo 4, ele fala, Cristo está explicando para eles e fala assim: foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que encontre? E assim que a encontra, coloca por sobre os seus ombros, cheio de júbilo, feliz, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrem-vos comigo. Alegrem-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. E vos afirmo que há mais alegria no céu quando um pecador é encontrado e se arrepende do que por 99 justos que carecem de arrependimento, cara. É a alegria daquele homem que nos encontra perdido, cara. Nós é que estamos perdidos. A gente não encontra Cristo. É Ele que nos encontra. Ele nos coloca encontra sobre os seus ombros. Fala, vamos pra casa. Vamos. Isso é maravilhoso. Vamos. E aí? Eu acho demais, assim, porque Cristo, ele fala na linguagem do povo, né? Ele fala naquela linguagem ali, tipo... eu estava comentando antes, tipo... Você está indo até o ponto de ônibus. Você está pegando o ônibus tal. Ele fala na linguagem que a pessoa ali vive no seu dia. Então, os seus amigos estão angustiados com você, você perdeu a sua ovelha, e tá todo mundo, puxa, cara, ele perdeu uma ovelha. Que chato, e tá a pessoa angustiada, todo mundo olhando. Pô, pergunta pro cicrano lá se viu. Se não viu. E, pô, ninguém viu, tal. E ele sai em busca dessa ovelha, e quando ele encontra a alegria, que ele fala, não perdi, olha ela aqui, veio comigo comemorar. E aí todo mundo vai lá comemorar, porque o amigo é assim, né? O amigo comemora as suas vitórias e se entristece com as suas derrotas. Um amigo, ele tá do seu lado e vibra com a sua alegria como se fosse a dele. E no meio dessa alegria, Cristo vai nos mostrar como é que é feito com um pecador. Todo o céu vibra. Todo o céu vibra junto. Não olhando e apontando os defeitos do que aquela pessoa fez. Ah, você fez isso e fez aquilo. E tá todo mundo botando um peso. Não é assim. Não. Cristo vem mostrar que não é isso. Cristo vem mostrar assim. Tá aqui. Porque os meus planos são mais altos do que os teus. Amém. E os meus caminhos são mais altos do que os teus. É isso. O jeito que ele faz, ninguém faz. A maneira que ele decide e planeja são insondáveis. E viva. Não é uma coisa que está lá no passado. Essa história, ela é presente. Ela é aqui. Ela é hoje com você também. Ela é a nova aliança. Isso. Estamos sob a nova aliança. Uma nova aliança. E a nova aliança foi predita por Deus, meu irmão. E disse:
Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Lhes farei meu povo e eu lhes serei o teu Deus. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois eu lhes perdoarei toda a maldade e não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Esta é a nova aliança. Ele não lembra mais do que a gente fez. Quando Cristo encontrou Pedro, eu me lembro dessa história, e ele pescou a noite toda, lembra? Sim. Me lembro que nessa passagem, cara, quando Cristo encontra com ele, e aí ele reúne todos aqueles peixes, a primeira reação de Pedro é se ajoelhar à frente de Cristo e dizer: afaste de mim, pois eu sou pecador e não mereço a sua santidade. E ele toca nele e fala: não tenha medo, te farei pescador de homens. Naquele momento em diante, meu irmão, está escrito: Pedro larga o seu barco, deixa as suas redes e segue Jesus. Daquele momento em diante, nunca mais eles estiveram longe deste homem. E no segundo momento que acontece a mesma coisa, Pedro, ao invés de se prostrar e pedir que se afaste, Pedro pula do barco, nada e vai correndo atrás desse Senhor, pois ele sabe quem é aquele que o amou, perdoou e deu a ele de volta o cenário que a gente perdeu lá atrás. Isso. E reconstrói toda a alma, coração, espírito e corpo daquele homem. Enquanto a gente está aqui nessa veste carnal, ele sabe tudo que nós passamos. Deus ama tanto a gente que ele mostrou através de Jesus que ele amava os seus discípulos mesmo sabendo das suas capacidades. Ele amava Pedro mesmo sabendo que ele ia negar ele 3 vezes. Sim. Então, ele já te ama sabendo quem você é. Não o que você diz para os outros, não a máscara que você coloca da persona, mas ele sabe quem você é no seu íntimo. E ele veio por você. Somente. Ele veio por você. Ele veio por você. Ele veio por mim. Ele Amém. veio por todos nós. Amém. Porque ele diz: porquanto somente eu conheço os planos que determinei. Amém, Pai. A vosso respeito. Declara Yahvé: planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Esse é o seu Deus, velho. Amém. É isso. É isso. É incrível. Vamos fazer uma oração? Eu só colocar aqui que antes, quando eu tive pânico na minha vida e vivi essa situação, eu nunca conseguiria, nem nos meus sonhos, imaginar que eu poderia dar os passos que eu dou hoje em dia. Nem na minha melhor imaginação. Eu poderia me imaginar saindo da minha casa, vindo aqui para cá. Então, cada passo, para mim, é uma alegria e uma festa, numa maneira indescritível, e só eu sei o quanto isso é uma coisa libertadora na minha vida. E o quanto isso tem um preço impagável. Sim. Então eu queria convidar vocês a buscar esse que nos inspira, que nos faz vir aqui falar dele, esse que transforma as nossas vidas a cada momento, todo o tempo. E que nunca mais ela vai voltar a ser a mesma. Não.
porque quando ele coloca a mão, é diferente. Tudo está feito. Essa é a verdade que liberta. Isso aí. Vamos fazer uma oração para terminar. Eu vou pedir até que hoje você que está aí repita junto comigo essa oração, tá bom? Feche seus olhos aí. Fale comigo assim: Pai Celestial, obrigado por enviar o seu Filho, o seu único Filho amado, aquele que na cruz levou consigo todos os meus pecados e me redimiu de todos eles e me tornou limpo para de novo acessar os planos celestiais do Senhor. E este seu Filho que ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, assentado com a obra feita. Quero agradecer, obrigado, Pai, por me tornar agora filho e poder dizer Abba. Obrigado por perdoar todos os meus pecados, no passado, no presente e do futuro. Obrigado, eu lhe agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, é isso. É isso aí. Obrigado, Carloso. Valeu, então. Valeu, Edson. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.